O Livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas. Não esqueçam de ler o Livro dos Espíritos antes do Livro dos Médiuns. Capítulo 15. Médiuns escreventes ou psicógrafos. Neste capítulo, Kardec trata dos seguintes assuntos: médiuns mecânicos, intuitivos, semimecânicos, inspirados ou involuntários e de pressentimentos. De todas as formas de comunicação, a escrita manual é a mais simples, a mais cômoda e, sobretudo, a mais completa. Todos os esforços devem ser feitos para o seu desenvolvimento, porque ela permite estabelecer relações tão permanentes e regulares com os espíritos como as que mantemos entre nós. Tanto mais devemos usá-la quando é por ela que os espíritos revelam melhor a sua natureza e o grau de sua perfeição ou de sua inferioridade. Pela facilidade com que pode se exprimir-se, dão-nos a conhecer os seus pensamentos íntimos e assim nos permitem apreciá-los e julgá-los em seu justo valor. Além disso, para o médium, essa faculdade é a mais suscetível de se desenvolver pelo exercício. Médiuns mecânicos. Se examinarmos certos efeitos que se manifestam nos movimentos da mesa, da cesta ou da prancheta, não podemos duvidar de que o espírito exerce uma ação direta sobre esses objetos. A cesta se agita, às vezes com tamanha violência, que escapa das mãos do médium. De outras vezes, se dirige para certas pessoas do círculo para nelas bater, mas de outras, os seus movimentos revelam um sentimento afetuoso. O mesmo acontece com o lápis na mão do médium. Muitas vezes é lançado longe, com força, ou a própria mão, como a cesta, agita-se convulsionalmente e bate na mesa de maneira colérica. E isso quando o médium se encontra na maior tranquilidade e se espanta de não poder controlar-se. Digamos de passagem que esses efeitos sempre denotam a presença de espíritos imperfeitos. Os espíritos realmente superiores são sempre calmos, cheios de dignidade e benevolência. Se não são ouvidos de maneira conveniente, afastam-se e outros lhe tomam o lugar. O espírito pode, pois, exprimir diretamente o seu pensamento, seja pelo movimento de um objeto, a que a mão do médium serve apenas de apoio, seja pela sua ação sobre a própria mão do médium. Quando o espírito age diretamente sobre a mão, dá-lhe uma impulsão completamente independente da vontade do médium. Ela avança sem interrupção e contra a vontade do médium, enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, e para quando ele o disser. O que caracteriza o fenômeno nessa circunstância é que o médium não tem a menor consciência do que escreve. A inconsciência absoluta, nesse caso, caracteriza os que chamamos de médiuns passivos ou mecânicos. Essa faculdade é tanto mais valiosa quanto não pode deixar a menor dúvida sobre a independência do pensamento daquele que escreve. Médiuns intuitivos. A comunicação do pensamento do espírito pode dar-se também por meio do espírito do médium, ou melhor, da sua alma, desde que designamos por essa palavra o espírito quando encarnado. O espírito comunicante, nesse caso, não age sobre a mão para fazê-la escrever. Não a toma nem a guia, agindo sobre a alma com a qual se identifica. É então a alma do médium que, sob essa impulsão, dirige a mão e que está o lápis. Notemos aqui um fato importante que se deve conhecer. O espírito comunicante não substitui a alma do médium, porque não poderia deslocá-la do corpo. Ele domina-a, sem que isso dependa da vontade dela,
e lhe imprime a sua própria vontade. Assim, o papel da mão não é absolutamente passivo. É ela que recebe o pensamento do espírito e o transmite. Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não se trate do seu próprio pensamento. É o que se chama médium intuitivo. Sendo dessa maneira, dir-se-ia, nada prova que seja outro espírito, e não o do médium que escreve. A distinção, de fato, é às vezes bastante difícil de se fazer, mas pode ser que isso pouco importe. Pode-se, entretanto, conhecer o pensamento sugerido pela razão de não ser jamais pré-concebido, surgindo na proporção em que escreve, e muitas vezes ser mesmo contrário à ideia que se formara a respeito do assunto. Pode ainda estar além dos conhecimentos e da capacidade do médium. O papel do médium mecânico é o de uma máquina. O médium intuitivo age como um intérprete. Para transmitir o pensamento, ele precisa compreendê-lo, de certa maneira assimilá-lo, a fim de traduzi-lo fielmente. Esse pensamento, portanto, não é dele. Nada mais faz do que passar através do seu cérebro. É exatamente esse o papel do médium intuitivo. Médiums semimecânicos. No médium puramente mecânico, o movimento da mão é independente da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O médium semimecânico participa das duas condições. Sente a mão impulsionada sem que seja pela vontade, mas ao mesmo tempo tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento aparece após a escrita. No segundo, antes da escrita. No terceiro, ao mesmo tempo. Estes últimos médiums são os mais numerosos. Médiums inspirados. Todos os que recebem, no seu estado normal ou de êxtase, comunicações mentais estranhas às suas ideias, sem serem como estas pré-concebidas, podem ser considerados médiuns inspirados. Trata-se de uma variedade intuitiva, com a diferença de que a intervenção de uma potência oculta é bem menos sensível, sendo mais difícil de distinguir no inspirado o pensamento próprio do que foi sugerido. O que caracteriza esse último é, sobretudo, a espontaneidade. Recebemos a inspiração dos espíritos que nos influenciam para o bem ou para o mal, mas ela é principalmente a ajuda dos que desejam o nosso bem e cujos conselhos rejeitamos com muita frequência. Aplica-se a todas as circunstâncias da vida, nas resoluções que devemos tomar. Nesse sentido, pode-se dizer que todos são médiuns, pois não há quem não tenha os seus espíritos protetores e familiares, que tudo fazem para transmitir bons pensamentos aos seus protegidos. Se todos estivessem compenetrados dessa verdade, com mais frequência se recorreria à inspiração do anjo guardião, nos momentos em que não se sabe o que dizer ou fazer. Que se invoque o espírito protetor com fervor e confiança nos casos de necessidade e mais assiduamente se admirará das ideias que surgirão como por encanto, seja para auxiliar numa decisão ou em alguma coisa a fazer. Se nenhuma ideia surgir imediatamente, é que se deve esperar. A prova de que se trata de ideia sugerida está precisamente em que ela, se fosse da pessoa, estaria sempre ao seu dispor, não havendo razão para que não se manifestasse à vontade. Quem não é cego, basta abrir os olhos para ver quando quiser. Da mesma maneira, o que possui ideias próprias sempre as tem ao seu dispor.
Se elas não surgem à vontade, é que ele precisa buscá-las fora de si mesmo. Nessa categoria, podem ainda ser incluídas as pessoas que, não sendo dotadas de inteligência excepcional e sem sair do seu estado normal, têm relâmpagos de lucidez intelectual, que lhe dão, surpreendentemente, facilidade de concepção de elocução e, em certos casos, o pressentimento do futuro. Nesses momentos, justamente considerados de inspiração, as ideias abundam, seguem-se, encandeiam-se, como que por si mesmas, num impulso involuntário e quase febril. Parece que uma inteligência superior vem ajudar-nos e que o nosso espírito se livra de um fardo. Todos os homens de gênio, artistas, sábios, literatos, são, sem dúvidas, espíritos adiantados, capazes de conceber grandes coisas e de trazê-las em si mesmos. Ora, é precisamente por julgá-los capazes que os espíritos, quando querem realizar certos trabalhos, lhes sugerem as ideias necessárias. E é assim que eles são, na maioria das vezes, médiuns sem o saberem. Eles têm, não obstante, uma vaga intuição de serem assistidos, pois aquele que apela à inspiração faz uma evocação. Se não esperasse ser ouvido, por que haveria de clamar com tanta frequência? Meu anjo bom, meu anjo guardião, vem ajudar-me. As respostas seguintes confirmam esta asserção. Qual a causa primeira da inspiração? A comunicação mental do espírito. A inspiração não se destina apenas a grandes revelações? Não, ela se relaciona quase sempre com as mais comuns circunstâncias da vida. Por exemplo, queres ir a um lugar e uma voz secreta te diz que não, porque corres perigo. Ou ainda, essa voz te sugere fazer uma coisa em que não pensavas. Isso é inspiração. Há bem poucas pessoas que não tenham sido inspiradas em diversas ocasiões. Um escritor, um pintor, um músico, por exemplo, nos momentos de inspiração, poderiam ser considerados médiums? Sim, pois nesses momentos tem a alma mais livre e mais separada da matéria, que então recobre em parte as suas faculdades de espírito e recebe mais facilmente as comunicações dos espíritos que a inspiram. Médiums de pressentimentos. O pressentimento é uma vaga intuição de acontecimentos futuros. Certas pessoas têm essa faculdade mais ou menos desenvolvida. Pode-se tratar de uma espécie de dupla vista, que lhes permite ver as consequências do presente e o encadeamento natural dos acontecimentos. Mas muitas vezes também é o resultado das comunicações ocultas. E é sobretudo nesse caso que se podem chamar de médiums de pressentimentos as pessoas assim dotadas, que constituem uma variedade dos médiums inspirados.